Fala, reis e rainhas do poker, beleza? Craque do na área. Jogador pistola. E hoje, quadro novo aí no YouTube, galera. A gente está trazendo direto do Instagram as enquetes. Quem segue a gente lá no Instagram sabe que a gente faz enquete toda semana com uma mão enviada por um seguidor nosso, né? Terça-feira a gente sempre abre para discussão, votação na galera. Eles mandam a mão pra gente, a gente escolhe a mão mais legal da semana e coloca lá para votação, e a galera debate e na quarta-feira a gente lança o resultado juntamente com a nossa análise, né? Isso. E agora o que a gente resolveu fazer? A gente vai fazer o top 3. Todo mês a gente vai selecionar 3, né, das melhores mãos ali que mais der debate. E vai trazer aqui para o YouTube agora também, mais uma nova forma ali da gente estar passando a nossa análise. Umas mãos interessantes ali para poder conversar, Verdade. né? Hoje a gente vai começar com a mão que ficou em terceiro lugar, a mão do nosso amigo Caio. Vou deixar aí na tela o nome dele para quem quiser dar uma conferida lá, também vai ter o arroba do Instagram dele. Vamos falar então como é que foi a situação. O vilão do UTG mais 2, ele abriu raise 2x, o bottom foi de call, a ação chegou até o nosso amigo que estava no small blind com Ice e rei suited. Ele foi já de tribet 8x, o UTG mais 2 ele foi de fold, o bottom deu call novamente e no flop bateu 6, 7 e dama, duas cartas de paus. O nosso amigo Caio ele já saiu apostando 19 blinds. Ele ficou com 10 blinds para trás, mas o vilão ele mandou a win e ele cobria o nosso stack, o stack do nosso amigo no caso, né? A gente trouxe na enquete o que você faria? Você iria de call, de fold ou teria jogado diferente? E o resultado está aí na tela, 64% das pessoas jogaria de call, 7% de fold e 29% teria jogado diferente. Agora vamos para nossa análise. Vamos ver agora se o Caio jogou certo. Se o pessoal que jogar errado, vai tomar ele já. Já vou logo avisando. Quem jogou certo vai se salvar e quem jogar mal a gente já vai... Não fala isso que a galera vai parar de mandar mão pra gente, vai ficar com medo, né? Então, o que a gente pode tirar de ensinamento aí da mão que o Caio mandou pra gente? Na verdade, eu acho que pra flop perfeito, acho que ninguém jogaria diferente, acredito eu. A Ice Rei ela é uma mão de... Não acho que não compensa nessa situação que tava, nesse momento do torneio que tava, que já era próximo do ITM, né? Uhum. Ele fica fletando a Ice Rei, né, contra um range amplo, assim, do bottom. Lembrando que tava perto da bolha, ele comentou pra gente, Então, eu acho, ali no direct. Ele já tirou o TG da mão e pode ter tomado um call do bottom com a mão bem inferiorizada dele. Uhum. Então acho que o pré-flop foi muito bem jogado. Se ele manda um all-in Pré-flop direto, perfeito. talvez já era muito blind para mandar all-in. Uhum. Então a tribet cabe. Sim. E a tribet foi 4 vezes o valor do raise, até porque já tinha um call, então foi um valor muito, muito coerente mesmo. Acho que eu não faria nada de diferente. Uhum. E daí nós vamos ao flop, né? Um flop que caiu 2 cartas baixas e uma dama com 2 cartas em falso, deixando a gente com 2 cartas over, né? Acima do top pair e um flush draw também. Flush draw. Que, querendo ou não, apesar de a gente não ter acertado nada, a gente tem bastante valor ainda. Vamos botar mais no range dele que ele tem uma dama, então. Uhum. Talvez uma dama e valete. Dama valete, né? Ele pode ter o quê? Pode ter 10-10. Pode ter também, ele pode ter já algum valor. A CBET do Caio foi de 19, né? Foi uma aposta bem alta já, praticamente um all-in. Esse draw dele tem valor. Inclusive, nós jogamos no Equilab aqui, ó. Eu, por exemplo, se o vilão tivesse acertado a dama, por exemplo, uma dama e valete naipado, vamos supor, vamos que ele deu o call, ele teria 46% e 0,57 chance de vencer a mão. E o Caio, com o Eisenrei naipado, ele teria 53,43% de chances, ou seja, ele tem bastante valor ainda. Para dar uma resumida aqui, né? Ele apostou pesado, discutível. A gente poderia então ter feito uma CBET um pouco menor. Talvez esse seria o que eu poderia ter feito diferente. Acho que a maioria do pessoal que votou que ia jogar diferente provavelmente é isso. Talvez o tamanho da aposta muito alto. E o vilão ele mandou um all-in. Daí foi o complicado, porque realmente na situação que chegou ali, coube o call, né? Sobrou só 10 blinds para ele. Essa situação de ele ter voltado ao all-in, que você falou, ficou com 10 blinds para trás, né? Ou seja, ele tinha 29 blinds nesse flop
Ele apostou 19 e foi com 10 para trás. É. Então, ele poderia ter... Agora, nesse caso, com 10 blinds para trás, ele já não cabe muito fold, porque ele fica muito curto. Próximo de uma premiação, assim, ele precisava muito dessa dobra. Senão ele fica muito preocupado, muito pouca ficha para jogar. E daí ele poderia até ter caçado um bluff do Bolton, realmente o qual cabe. Mas então a jogada ideal na nossa visão seria uma c-bet menor e daí realmente avaliar, né, o comportamento do vilão ali, se caberia um call numa eventual tribet dele, né, num all-in, num raise, né, num all-in, se ele tivesse mandado, ou se caberia o fold, né. Tem razão. Nesse caso, o vilão, ele foi feito o call, né, pelo Caio, o Caio acabou dando call, porque realmente com a maioria ele percebeu que não teria mais como fugir, e o vilão apresentou um 7 e um 6, ele tinha 2 pares, cara. E daí nessa situação ele saiu já bem atrás, né? Os 2 pares davam uma equidade de 66% pro vilão. Pro vilão, 66% quando ele apresentou 2 pares. O problema dessa jogada foi que a gente não consegue ler, né? O range tava muito fora, né? O range do vilão tava bem fora. Muito fora. Então a gente acha que a jogada do Caio foi boa, porém com ressalva do c-bet, né? O c-bet poderia ter sido... Se ele aposta 30% do pote, era 5 blinds, né? E sobraria 24 pra gente jogar ainda. Poderia até pensar em dar um fold se fosse um vilão tight, por exemplo, né? Digamos que a gente não sabe o perfil. É, isso mesmo. Então, tipo, o pré-flop do Caio perfeito. Pós-flop poderia ter... Passando um caminhão aí, galera. O pós-flop ele poderia ter dado uma c-bet menor para não se comprometer com o pote, daí faria até um fold mais fácil. Da situação que ele chegou, o call também foi a situação correta. Fechou, vamos para a próxima mão. Bom, galera, então agora vamos para o top 2, uma mão também que a gente achou bem interessante, que deu um certo debate assim, entre nós, porque nós temos uma situação de um possível blefe. Vamos ver como é que foi então. Vamos lá, a mão enviada pelo nosso amigo Riqueza Adiante, vou deixar o arroba dele aí também. A situação é a seguinte: o bottom, com 39 blinds, abriu raise 3x. O small blind, ele deu call. Você, o nosso amigo Riqueza Adiante, estava no big, com 34 blinds. Resolveu ir de tribet 11x. E o bottom, ele optou pelo call. O small foldou. O nosso amigo Riqueza Adiante, ele tá com um par de rei, galera. O flop, ele bateu dama e 7 com 2 cartas de paus. O nosso amigo ali da Riqueza Adiante, ele não optou pela c-bet, ele deu check, e o vilão ele voltou ao win. A gente levou para votação o que você faria. 21% das pessoas optaria pelo fold e 79% pelo call. E aí? A gente vai analisar baseado nas informações que a gente já adquiriu pré-flop. Isso é muito importante e vai ser completamente, vai ser tomada a decisão do pós-flop entre o call e o fold vai ser feita pelo pré-flop, na minha opinião. Porque vamos observar aqui, ele abre um raise do botão, né? Ele era o cara do botão, era isso? Ele era... Quem abriu. Só uma ressalva, galera, era Citigo 45 pessoas, né? Que eu acabei não mencionando ali, tava no meio do torneio, buy-in barato, 25 centavos. Só também, e ele não sabia o perfil do vilão, né? Ele ainda não tinha informação suficiente, né? Beleza, vamos lá. Ele abriu o raise para 3 do botão. Fechou. O Small acompanhou. Isso já é... Eu acredito nessa situação aí que o Small já pode estar com a mãozinha um pouco forte, tá? Porque ele acompanha e te abre também a possibilidade de entrar na mão. Eu acredito que o Small pode estar com uma mãozinha um pouco melhor. Enfim, a gente com o rei aqui, o Riqueza, ele abriu ele fez uma tribet para 11. Interessante também. Ele fez mais ou menos 3 vezes o valor do agressor. Ele poderia ter colocado um pouquinho mais, até poderia, por causa do small. Poderia ter jogado, em vez de 11, poderia ter feito um 14, sei lá. Sim, 13,5. Enfim, mas tá ok, tá interessante. O que acontece com isso aí? O bottom dá call, mas ele já tira o small da jogada já. O small ele não acompanha. O small já... não acompanha e sai. Então a gente pega o... Pode ter largado um mais com kicker baixo, pode, talvez. Mais valete, pode ter largado, um próprio mais dama. As rei, acho que provavelmente não. E outros pares mais baixos, talvez pares baixos e talvez abundância também. Enfim, o bottom dá o call. Quando o bottom dá o call, a gente descarta ele ter o quê? Um Ais, um rei, que né, querendo ou não, e um damadão. Acontece às vezes. Provavelmente ele jogaria tribet, 4bet. Ele teria voltado ao win na gente. Sim. Quando cai o flop, dama e 7, eu acho que a gente sendo agressor, a gente teria que ter aplicado uma c-bet.
baixa, pode ser uma CBTzinha baixa, até porque a gente vai querer tomar call do draw, né? Um cara de draw. Ou talvez o draw possa voltar em cima da gente. Dama pode ter no range dele, pode ter as damas no range dele e tal, mas tipo, a grande maioria das mãos são coisas que não acertou. Ele pode ter as valete, ele pode ter rei 9 na iPad, ele pode ter rei 10, ele pode ter inúmeras mãos. Até porque os dois tinham bastante ficha. Quando você dá o check, demonstra um pouco de fraqueza. Pode ter um Ice Rei que não acertou nem nada. Sim. Que vai ficar numa situação difícil de dar um call. Então quando ele te volta um all-in, me parece... Ainda mais com um stack que cobre o seu, né? Lembrando que o vilão cobria o stack do Riqueza Adiante. Parece que ele não tem a dama. Porque se ele tivesse a dama, ele poderia postar baixinho pra quê? Pra um mais alto pagar, um rei alto, um flush draw pagar ele. Quando ele manda all-in, tem muito cara de blefe isso daí, na minha opinião. Tem muito cara de blefe. Inclusive, a maioria da votação ali optou também pelo call. Pois é. O nosso amigo ali, o Riqueza Adiante, ele acabou foldando. Daí a gente não vai saber se ele foi blefado ou não. Mas fechou. Bora lá então para a primeira colocada. A mão que a gente achou mais interessante no mês de fevereiro. A mão enviada pelo Rafa. Tá aí também o arroba dele. Vamos lá. Situação pré-flop. O torneio ele é live, galera. O jogador, o Rafa, ele tá na posição de hijack. Chegou em fold para ele. Ele tem 140 blinds e abriu raise para 2 com um parzinho de 5 na mão. O cutoff deu call, o bottom deu call, o small blind deu call e o big também foi de call. Uma mão grande de gente. Pois é, bastante ação vai ter, né? O pós-flop, o pot já estava com 11 blinds e o board ele bateu uma carta de outro 5, um 7, um 10 e um 6. O small ele foi de check, o big blind também foi de check. E o nosso amigo Rafa, ele betou 30% do pote, 4 blinds. O cutoff, ele mandou um all-in, galera, de 120 blinds. E o bottom, ele deu um insta-call de 100 blinds. O small foldou, o big foldou. E a ação voltou para o nosso amigo Rafa. A gente fez a pergunta ali para a galera o que eles fariam na situação. 66% daria call. 30% iria de fold e apenas 4% jogaria diferente. Informação importante. O perfil dos jogadores. O jogador de cutoff, ele era um jogador bem loose, na visão do nosso amigo Rafa. Já o bottom, ele era um jogador tight. Então a ação chegou ali. Vamos agora para nossa análise para ver realmente o que a gente faria nessa situação. Se tiver jogado errado, vai tomar ele também aqui, porque nós é assim. Pressão, galera. A diferença também que a gente tem que botar em consideração é que esse torneio é live. Às vezes no online, quando a gente tem várias mesas, várias telas abertas, às vezes a gente acaba abraçando um pouco mais a variância do que um torneio live, né? Já que ele tem as informações do perfil, a gente vai... Igual na mão passada, a gente vai ter muita informação para dar esse fold, que eu acho que essa mão dá para dar um fold, por causa de como foi jogado o pré-flop, galera. Esse cara que manda o all-in, a gente trinca, a gente tem valor. A gente quer, né, que ele mande, que ele volte all-in pra cima da gente, mas não foi do que a gente esperava, né? Por exemplo, quando ele manda all-in, realmente, ele pode ter o topé, ele pode ter um mais 10, pode ter rei 10. Perfeito. Pode ter um draw. Um draw também, ele pode ter um draw. E ele tem um perfil loose. Então esse cara a gente vai dar o call nele. Com certeza. Mas quando o bottom, que é um cara tight, dá o call, aí já complica, já fica uma situação difícil pra gente. Por quê? A gente pensa que no pré-flop, se ele tivesse um par de 10, então ele estaria trincado com 10. Só que ele teria voltado tribet na gente. Até porque se ele dá o call, ele abre odds pro small, pro big entrar e se torna um pote gigante. Não compensa aí com 10-10 contra muitos jogadores, né? Então ele já queria dar raise com 10-10, Vala-Vala, que seria um top pé superior, Dama-Dama, Rei Ais, que a gente estaria ganhando. Ele não tem essas mãos porque ele teria jogado trivete provavelmente. Sim. Então o que sobra para um cara desse, que é tight, dar um call de 120 blinds e atravessando a gente? Sabendo que a gente pagaria provavelmente esse all-in, né? Tipo, não sei se eu cheguei a comentar ali, mas o nosso amigo, ele deu a CBET, então já mostrou também um pouquinho de valor, pelo menos, né? E ele deu tipo um insta-call, então ele não se preocupou
Não se com o preocupou. nosso range. Então, tipo, qual mão que ele estaria ali nuts, tipo, sem se preocupar com o nosso range? Sabendo que a gente também estaria, tipo, teria jogado diferente com uma mão muito forte acima do 10, né? O que sobra pra esse cara tá dando esse call aí? Se não for... O par de 5 que a gente já tem na nossa mão, a trinca Então de 5 ele é não pode nossa, ter. ele tem a trinca de 6. Tem a trinca de 6, galera. É um range que tem que considerar. A gente viu que a maioria das pessoas votou no call, que realmente a gente joga pra trincar e a gente acertou a trinca, né? Mas assim, a galera que deu o fold teve uma leitura muito boa, porque eu conversei inclusive com um colega nosso da página profissional. E é a mesma coisa que a mesma ação que o Rafa fez, que o Rafa optou pelo fold, foi o que esse nosso colega profissional falou, fold. Algumas pessoas também optaram pelo fold na enquete. Eu também acredito que o fold era a melhor opção. Numa primeira olhada, isso, tipo, querendo ou não, a gente joga o parzinho de 5 para tentar trincar. Quando trinca, a primeira olhada ia se jogar sem pensar, é call. Muita gente mandou mensagem pra gente falando, né? Call sem pensar. Só que o poker a gente tem que estar sempre pensando, sempre passando, tipo, qual vai ser o range do nosso aniversário, ele tá pagando com o quê? E se realmente parar pra pensar e analisar, a gente vai ver que a gente tá perdendo essa mão. Pô, 120 blind, galera. A gente tem um campeonato todo pela frente ainda pra dar um call Torneio assim. live ainda, né? Tu se prepara, tu viaja muitas vezes pra jogar, não é fácil ir lá se envolver com uma trinca sair dessa de casa e tudo. E qual foi o desfecho da mão, então? Então, já que teve um all-in call, o nosso amigo Rafa deu um ótimo fold. E o vilão do bottom apresentou trinca de 6, realmente. Trinca de 6 e ganhou a mão, porque o Luzi mandou uma mão aleatória lá, eu acho que foi um draw, né? Um parzinho, eu nem me lembro agora, mas foi... Ele acabou vencendo. Ele tava baralhando ali, mas... E se a gente dar o call, a gente ia cair do torneio também. Galera, é isso aí, a gente começou hoje essa nova quadra aqui, né? Quem gostou... Todo mês a gente vai analisar, né? Todo mês a gente vai lançar o top 3. Isso. E quem gostou do vídeo daí, pode deixar aquele likezinho. Se quiser comentar, se quiser acrescentar alguma análise aí nos comentários, a gente vai estar lendo, vai estar conversando, respondendo, para chegar num consenso aí. E a gente sempre gosta de receber o feedback de vocês. Isso, deixa aqui nos comentários. Siga a nossa rede social que tá ali em cima. Vai lá, se tiver uma mão interessante, manda pra gente também, que ela pode aparecer aqui, ó. Manda lá no Instagram. E também ajuda a gente nas enquetes. Muita gente, né, manda mensagem com a sua análise. A gente lê, a gente debate com todos. O poker é isso, a gente tá sempre evoluindo e aprendendo com outros jogadores. Exatamente. Né? Valeu, galera. Falou, galera.